Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Saudades. Bom, retornamos e vamos nos encontrar em breve nos encontros ao vivo, né, queridos? Nos plantões. Esses plantões nós vamos resolver exercícios, vocês vão tirar dúvidas, tá? Eu vou fazer proposta de exercícios, inclusive. No primeiro plantão a gente conversa melhor sobre isso, tá bom, queridos? Bom, pessoal, muitos de vocês eu imagino que devem ter esquecido um pouquinho do que nós vimos, né? Alguns não, alguns propuseram a continuar estudando, então eu peço um pouquinho de paciência para que a gente possa retomar e aí então continuar, tá? Então eu vou retomar o movimento uniformemente variado, claro que eu não vou falar de tudo. Eu vou retomar alguns conceitos e partir para um aprofundamento sobre gráficos, né? Construção de gráficos que nós fizemos pouco. Tudo bem? Então aqui tem tudo. Vamos lá, são as duas primeiras aulas da apostila 2, tá? Eu faço uma retomada do final da 1 e seguimos. E aí, a partir da semana que vem, a gente continua no conteúdo, tá bom, queridos? Vou disponibilizar esses slides para vocês ainda no dia da aula, tá? Então vamos lá. Bom, resumindo rapidamente aqui, pessoal. Lembrando das principais características, né, e equações do movimento uniformemente variado. Vamos a elas. Vou chamar aqui, acho que... vamos lá. Perdão, pessoal. Bom, primeiro, velocidade varia, tá? Só que, chamando a canetinha aqui, dá para chamar uma canetinha aqui, viu, pessoal? Olha, embora a velocidade varie, pessoal, vou trocar a cor da canetinha aqui, ó. A variação, ó, a velocidade varia, né? Velocidade varia. Mas a variação da velocidade, olha só, a variação da velocidade é constante. E quem é essa variação da velocidade é a chamada aceleração. Então, o movimento uniformemente variado é aquele movimento em que V varia. Você vê aqui no cantinho as características mais importantes, ó, e bem resumidamente, o V varia. Só que a variação acontece segundo uma aceleração constante, um padrão, né? A cada segundo que passa, a velocidade varia sempre o mesmo valor. Ok. Aqui a equaçãozinha da aceleração, ΔV, ΔT, né? Aqui vai ficar metro por segundo aqui em cima, né, pessoal? Aqui é metro por segundo aqui em cima, segundo aqui embaixo. Portanto, claro que a aceleração será metro por segundo a cada segundo, metro por segundo ao quadrado. Lembrando, né? Essa equaçãozinha é chamada função horária da velocidade, permite você calcular a velocidade a qualquer instante de tempo. E função do espaço, permite, essa aqui é para você calcular a velocidade a qualquer instante de tempo. Essa aqui é para você localizar o móvel a qualquer instante de tempo, né? Por isso que é função horária do espaço. E as duas são chamadas funções horárias porque dependem do tempo. Muito bem, essa aqui não é uma equação que depende do tempo, portanto não é uma equação horária, é uma equaçãozinha de Torricelli. Então, muito bem, essas são as 4 equações fundamentais do movimento uniformemente variado. O que mais, pessoal, importante nesse momento a gente lembrar? Vou fazer alguns exercícios com vocês daqui a pouquinho. Vamos lá. 40 minutos, né, pessoal? Cada aula de 50 corresponde a 20 minutos, portanto, nós vamos 40 minutos. Ok. Próximo slide. Propriedades gráficas. Primeiro gráfico da aceleração, né? Aceleração é constante. Aceleração pode ser constante positiva? Pode ser constante negativa também. Agora, muito cuidado, né, queridos? Olha, eu vou chamar aqui a canetinha de novo. Não afirmem, né? O quê? O fato da aceleração, essa aceleraçãozinha aqui, por exemplo, ó, seria uma aceleração positiva aqui, né? E constante. Esta aqui, ó. Esta aqui seria uma aceleração negativa e constante. Aquela velha pegadinha, aquela velha armadilhazinha que a gente não cai mais, né? Aceleração positiva quer dizer movimento acelerado? Não necessariamente. Aceleração negativa significa movimento retardado? Não necessariamente. Porque mesmo, pessoal, a gente já viu isto, né? No movimento, vamos recordar aqui no cantinho, ó, no movimento acelerado, o que você tem? Velocidade e a aceleração com que mesmo, pessoal?
mesmos sinais, tá bom? Então, ou ambos positivos ou ambos negativos. Tá, por isso que pode existir movimento acelerado com aceleração negativa. Basta a velocidade também ser, tá bom? Enquanto isso, no movimento... Bom, claro que se as duas forem positivas, ele também é acelerado. E o movimento chamado retardado, ou desacelerado, né? V e A, sinais opostos. Tá bom? Isso aqui vocês já têm também. No slide da... Se vocês não tiverem o último slide, pessoal, que eu mandei para vocês antes das férias, eu mando novamente, tá? O antes das férias e esse aqui agora. Beleza? Então aqui, ó, aceleração positiva e constante, aceleração negativa e constante. Simplesmente o sinal da aceleração não permite classificarmos como acelerado e retardado. Para classificar como acelerado e retardado, nós temos que comparar os sinais de velocidade com aceleração. Mesmos sinais acelera, sinais opostos retarda, tá bom? Freia, ou seja. O que você pode tirar do gráfico da aceleração? Uma única propriedade, que a área da figura dá a quantidade de variação de velocidade, tá? Então a área do gráfico, aceleração, tempo, dá o quê? Variação da velocidade, tá? Notem que se a área for uma área acima do eixo dos tempos, com uma aceleração positiva, vai ser um ΔV positivo. A aceleração negativa vai ser um ΔV negativo. Isso ainda não é suficiente para você concluir se ele é acelerado ou retardado. Por favor, tá? Tem que comparar os sinais de aceleração com velocidade a cada instante. Então essa primeira propriedade primeira e única, né, propriedade do gráfico da aceleração, o ΔV é a área da figura. Ok? Segundo gráfico da velocidade. Aqui, pessoal, a velocidade não é constante, a velocidade varia. Ok? E varia segundo uma função do primeiro grau, reta inclinada aqui em cima. Função no primeiro grau, expoente do tempo é igual a 1, né, pessoal? Função no primeiro grau, reta inclinada. Eu escolhi aqui uma reta inclinada crescente. Pode ser uma reta inclinada decrescente também. Vai depender do sinal da aceleração. Nós vamos ver isso. Muito bem. Imagine aqui uma velocidade com esse gráfico. Medindo a inclinação dessa reta, pessoal, veja que curioso. Ó, aplicando a tangente do ângulo de inclinação da reta que configura o gráfico da velocidade, veja bem, vai dar o quê? O cateto oposto, que é o ΔV aqui, ó, pelo adjacente, que é o ΔT. Então, calcular a tangente é calcular o cateto oposto pelo adjacente. Acontece que o cateto oposto, pessoal, é o ΔV e o adjacente é o ΔT. E você sabe muito bem que quem é ΔV, ΔT, a gente sabe, né, gente, quem é essa aqui, ó. Essa aqui é a nossa velha conhecida aceleração. Ou seja, se calcular a tangente desse ângulo de inclinação da reta do gráfico da velocidade, ao fazer cateto oposto para adjacente, nós fizemos ΔV, ΔT, calcular a tangente é como se fosse calcular a aceleração. Então, grande propriedade do gráfico. Ó. Primeira, viu, pessoal? Primeira, ó, porque o gráfico da velocidade tem duas propriedades. Da aceleração tem uma só, né? Ó, a aceleração é só essa propriedade aqui. Aceleração, pessoal, é só essa propriedade aqui, ó. Aceleração é constante e ΔV é a área. No gráfico da velocidade tem a primeira propriedade, que é aquela que diz que a inclinação da reta vai te dar um ângulo cuja tangente é a aceleração, tá bom? Vamos discutir mais um pouquinho aqui. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Dois tipos de gráfico de velocidade podemos ter uma função no primeiro grau, né? Uma reta crescente ou uma reta decrescente. Muito cuidado com isso aqui. O que significa uma reta crescente? Significa um ângulo de inclinação menor que 90 graus. Tá vendo? Aqui em relação horizontal. E vocês sabem que ângulos menores que 90 têm tangentes positivas. Por isso que as retas crescentes, pessoal, vão apresentar velocidades, as retas crescentes para o gráfico da velocidade vão apresentar acelerações positivas. Então, em toda essa extensão aqui, o A é sempre positivo. Então, bateu o olho no gráfico de velocidade, a reta está crescente, a aceleração é positiva, tá bom? Quer dizer, a taxa de variação da velocidade é positiva, mas isso não quer dizer que é acelerado. Toma cuidado. Por quê? Porque agora eu preciso comparar os sinais de velocidade e aceleração. Vamos olhar um pouquinho para esse gráfico, gente. Ó. Olha para esse ângulo aqui. Agudo. Tangente de ângulo agudo é o quê?
Positivo. Lembra da trigonometria. Tá bom. Se a tangente é positiva, o que significa? Ó, se a tangente de θ é positiva, o A é positivo, porque o ângulo é agudo. Tá. Isso significa que, ó, o fato de ser aceleração positiva significa que é movimento acelerado? Não. Por quê? Observe que este gráfico tem dois trechos. Esse trecho que eu chamei de 1, pessoal, ó, ele corresponde aqui, ó, a uma região em que os valores negativos, os valores de velocidade são negativos, ó. Então, nesse trechinho 1 aqui, nós temos valores negativos de velocidade. Já no trechinho 2 aqui, ó, nós temos valores positivos de velocidade. Agora podemos fazer a comparação. O quê? Como a reta crescente significa aceleração positiva, pelo que já conversamos, nós temos dois trechos em que, num, a velocidade é negativa, no outro é positiva. Olha aqui no primeiro trechinho, ó. Trecho 1, velocidade negativa, retrógrado, ou seja, se perguntar para você em que trecho ele está voltando na pista para espaços cada vez menores, no trecho 1, V negativo. E nesse trecho ele está acelerando ou freando, aí você compara o sinal de velocidade com o da aceleração no trecho todo, V negativo com A positivo dá retardado, certo? Tudo bem, pessoal? Então, no trecho 1, nós temos uma aceleração positiva, aliás, no trecho 1 e no 2, porque a reta é a mesma. Reta com uma inclinação constante, o sinal da aceleração é constante. Olha lá. Agora, no trecho 1, o V é negativo, e no trecho 2, o V é positivo. Então, no trecho 1, nós temos V negativo com A positivo. Então, ele é retrógrado e retardado, porque os sinais são opostos. Já no trecho 2, pessoal, os sinais de velocidade são todos positivos. Olha aqui a relação, ó. Se é positivo, é progressivo, avança na pista. E com V positivo e A positivo temos acelerado, ok? Nesse outro gráfico aqui acontece uma coisa semelhante, só que atenção, pessoal, o ângulo cuja inclinação vai dar a velocidade é sempre medido aqui de acordo com a trigonometria. Lembra com a trigonometria a gente vai lá, né? Que assim, ó, esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho aqui. Encosta a lapiseirinha aqui no eixo dos tempos e procura a reta. Encontrei, é esse θ. Encosta a lapiseirinha aqui no eixo dos tempos e procura a reta. Encontrei, então é esse beta aqui. Puxa, como vamos calcular a tangente desse beta? Sabe o que nós podemos fazer, né, pessoal? Como beta e θ são suplementares, propriedade, né? A tangente do beta é igual a menos a tangente do θ. Então, para calcular a velocidade, olha só. Desculpa, viu, queridos? Para calcular a aceleração pela tangente, a aceleração vai ser a tangente do beta, claro, né? Porque por critério é sempre esse ângulo que você encosta a lapiseirinha aqui no eixo e busca a reta. Então a aceleração vai ser o tangente de beta, que é menos a de θ. Então você calcula a tangente do θ aqui dentro e crava um sinal negativo, tá bom? Então muito bem, reta decrescente, aceleração negativa. Agora veja aqui, ó, nesse trecho 1, a reta corresponde aqui, ó, a um pedacinho em que as velocidades são positivas. E nesse trechinho aqui, as velocidades são negativas. Né? Então, V positivo no trecho 1, progressivo, ele avança na pista, espaços crescem. Só que V positivo com A negativo, retardado. Já no trecho 2, a velocidade passa a ser negativa. Então, ele passa a ser retrógrado, volta na pista, espaços decrescentes. Só que V negativo com A negativo, dá acelerado. Ok? Então, no gráfico da velocidade, pessoal, quando nós tivermos uma inclinação constante, seja crescente ou decrescente, o sinal da aceleração está definido. Né? Ângulo agudo, ângulo obtuso. Agora a velocidade fica trocando de sinal. Caso ela saia de uma região positiva, vá para uma negativa, vá para uma positiva, ou de uma positiva para negativa. Muita atenção, tá? Muito bem. Então essa é a primeira propriedade do gráfico da velocidade, a aceleração igual a tangente e suas características aqui. Muita atenção na análise da classificação do movimento em cada trecho e em cada gráfico, tá? Segunda propriedade do gráfico da velocidade, essa aqui é famosinha também, né, gente? Aqui, ó, essa aqui é famosinha. Gráfico V contra T, a área é o ΔS, né? Então, segunda propriedade do gráfico VT, ΔS igual a área. A área pode ser positiva, viu, gente? Ó, porque aqui, se você for calcular, aqui está a base desse triângulo, né? E aqui está a altura. Base aqui, tempo é positivo. Essa altura aqui é positiva, ó. Então, vai dar uma área positiva, ΔS positivo. Agora, se você fizer aqui, esta base aqui vai continuar sendo positiva, só que esta altura aqui é negativa, né? Essa região aqui
Então toma um pouco de cuidado. Quando você fizer base vezes a altura, você leve em conta o sinal negativo sim. Então vai dar um ΔS negativo. O que significa fisicamente isso, pessoal? No gráfico da velocidade, as áreas que estiverem acima do eixo dos tempos são progressivos. Olha, ΔS positivo, o espaço cresce. Faz sentido, né, gente? Porque aqui, ó, a velocidade é positiva. A gente já sabia que tinha que dar progressivo, portanto a área tinha que ser positiva. Já aqui para baixo, a velocidade passa a ser negativa, né? E velocidade negativa a gente sabe bem o que vai acontecer, retrógrado. Então o ΔS está voltando, tem que ser negativo. Tá bom? Muito cuidado com isso. Área acima, ΔS positivo. Área abaixo, ΔS negativo. Tudo isso no gráfico da velocidade. Tudo bem, queridos, por enquanto? Então, ó, eu vou avançar alguns slides só para mostrar uma coisa. Ó, então, o que nós temos até agora? Ó? No gráfico da aceleração, uma propriedade. A área da figura é o ΔV. No gráfico da velocidade, duas propriedades. A tangente vai te dar a aceleração e a área vai te dar o ΔS, tá bom? Ó, o gráfico da velocidade, coisa importante, é o único do qual você pode tirar duas informações. A tangente e a área. Uma te dá a aceleração, outra te dá o ΔS. No gráfico da aceleração, só a área. Calma que nós vamos chegar nesse aqui, que é o do espaço, tá? Calma. Volta lá. Ah, pessoal, isso aqui eu mostrei no último dia de aula, que a gente teve aula mesmo lá na escola, e acho que tinha pouquíssima gente, uma meia dúzia de alunos. Se eu não me engano, tinha uns 10, vai. Tá? Então, eu preciso repetir isso aqui. Isso aqui é uma propriedade muito importante do Move, e decorre, ou seja, é consequência do gráfico da velocidade, dessa propriedade que o ΔS é igual à área, tá vendo? Então vamos lá. Ó, imagina um gráfico de velocidade que eu peguei bem genérico. Ó, aqui é o V0, aqui é o V final, né? Depois de um certo tempo, muito bem. Como que você calcularia o ΔS aqui de 0 a t? O ΔS de 0 a t, ó, o ΔS, se você quisesse calcular, né? De 0 a t, o que você tem? Gráfico de velocidade contra tempo, aplica a propriedade, né? Que propriedade? Área te dá numericamente o ΔS, não é isso? Acabamos de ver no gráfico de V contra T, a área dá o ΔS. Então vamos lá, a ΔS seria a área desse trapézio aqui. Quem é essa aqui, pessoal? Base maior. Quem é esta aqui? Base menor. Quem é este aqui, ó? Essa medida aqui assim? Quem é? Altura. Então quem seria a área dessa figura? Base maior. Quem é a base maior? É o V aqui, pessoal, tá vendo? E a base menor é o V0. Então ficaria base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Substituindo, ficaria base maior V, base menor V0, a altura é o próprio T. Ou ΔT, né? Tá legal, né? Isso aqui é um ΔT, né? Pensando bem, né, pessoal? Uma variação de tempo. É que o tempo inicial é igual a 0, então o ΔT acaba ficando igual ao T. O B aqui seria o próprio V e o Bzinho aqui seria o V0. Então ficaria o quê? V mais V0 vezes ΔT sobre 2. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou pegar esse ΔT que está aqui, só isso, ó. E vou passar dividindo. Vai ficar ΔS, ΔT igual V mais V0 sobre 2. E quem é ΔS, ΔT? Nossa velha conhecida. Olha que interessante isso, gente. A velocidade média, que é ΔS, ΔT, claro, a gente já sabia disso faz tempo. Olha, uma coisa importante, não confunda velocidade média com velocidade final no Move, hein, pessoal? Ele partiu de um V0 e atingiu uma velocidade V depois de um ΔT. A média seria a velocidade, se o movimento fosse uniforme, né? Constante, a velocidade que permitiria ele percorrer a mesma distância no mesmo tempo, pelo amor de Deus, tá? No Move, o V não é igual ao V médio, hein, gente? Tá? É que aplicando a propriedade da área, base maior mais base menor, quer dizer, V mais V0 vezes ΔT sobre 2, eu vou passar esse ΔT dividindo aqui no primeiro membro, olha o que vai ficar, pessoal, vai ficar ΔS ΔT é igual a V mais V0 sobre 2. Grande propriedade do Move, só vale no Move, viu, gente? Porque só no Move nós temos V em função do tempo do primeiro grau, uma reta bonitinha que deu o trapézio aqui. Então, somente para um móvel em Move, V médio, que é ΔS, ΔT, é igual a V mais V0 sobre 2. Interessante, né? O ΔS sobre o ΔT, quer dizer, a variação, a distância percorrida num certo tempo,
né? Vai dar a soma do V inicial com o V final por 2. Que interessante, pessoal. Isso aqui facilita muito o exercício, tá? Propriedade importante. Ó, então, se você quiser voltar aqui, coloque aqui, ó. Deixa eu colocar aqui essa propriedadezinha, viu, gente? Que é, assim, de extrema importância. Coloque aqui, ó. Como se fosse uma equação para compor esse aqui, ó. Delta S dividido por delta T, né? Quer dizer, a distância percorrida em um certo tempo, ou a variação do espaço, né? Vai ser o V inicial nesse percurso, mais o V final nesse percurso, ou o contrário, né? Tanto faz, dividido por 2, tá? Pode ocupar aqui, ó, junto com as outras fórmulas, um destaque aqui, isso aqui, viu, gente? Por quê? Porque as duas são iguais ao V médio, né? A gente acabou de ver, tá? Então, delta S sobre delta T, quer dizer, o deslocamento num certo tempo é igual à velocidade no início desse deslocamento, mais a velocidade final nesse deslocamento sobre 2. Importante e notável, pessoal, que o V0 e o V são as velocidades inicial e final nesse deslocamento, tá bom? Beleza. Vamos lá para frente, então. Bom, vimos a aceleração, sua propriedade, a primeira propriedade do gráfico da velocidade, a discussão, a segunda propriedade do gráfico da velocidade, que é a área, essa propriedade importantíssima. Finalmente vamos ao gráfico do espaço. Pessoal, esse aqui a gente falou muito pouco, mas muito pouco, então vamos tomar um pouquinho de cuidado com ele, tá? Olha, primeira coisa, como que você vislumbra a ideia de um gráfico, né? Por exemplo, o gráfico espaço-tempo. Você imagina a função matemática que relaciona espaço-tempo. No Move, como estamos discutindo os gráficos de Move, né, queridos? No Move, espaço e tempo estabelece uma função do segundo grau. A gente acabou de ver o diagrama de velocidade e tempo. Como a função da velocidade em relação ao tempo era do primeiro grau, esperávamos uma reta, como foi. Agora, no gráfico de espaço em função do tempo, pessoal, função do segundo grau, ó, segundo grau, parábola. Ou alguma coisa que lembre uma parábola. Perdão, pessoal, uma parábola, tem que ser uma parábola, não alguma coisa que lembre uma parábola, por favor, perdão. Agora, pode ser, ó, pessoal, pode ser uma parábola completa, pode ser meia parábola. Tem que ser uma parábola, tá bom? Coisa importantíssima. Como a função do espaço como a função do espaço do tempo é do segundo grau, você se lembra da funçãozinha do segundo grau, pessoal? Vou escrever aqui para você lembrar, ó. Aqui, ó. Lembra da matemática? Y igual a ax quadrado, lembra dela? Mais bx, né? Mais c. Lembra que o númerozinho que multiplicava a variável ao quadrado, no caso aqui, pessoal, o espaço é como se fosse o y. E o tempo é o x, ó. E o tempo aqui, ó, é o x quadrado, ó. Tá vendo? Então aqui é uma função de y em função de x. Aqui é de espaço em função de tempo. Quer dizer, o espaço é o y e o tempo é o x. Então, quem vai definir a concavidade da parábola é quem multiplica a variável ao quadrado, é a aceleração. Ah, então de cara já, pessoal, peguei um exercício com aceleração positiva, já vou esperar uma parábola de concavidade para cima. Aceleração negativa, eu vou esperar uma concavidade para baixo, eu vou esperar uma aceleração negativa, ok? Então, muito importante, o sinal da aceleração, assim como na função do segundo grau, o sinalzinho do A aqui, que multiplica o x quadrado, aqui multiplica o t quadrado, né, o A. Aqui o A multiplica o t quadrado sobre 2, tudo bem, mas é o A aqui. Aceleração. Concavidade para cima, aceleração positiva. Concavidade para baixo, aceleração negativa, tá? Agora, pessoal, mais uma vez, hein? Me perdoem aqui repetir esse tipo de coisa. Olha, trocar aqui a cor da tinta um pouquinho. Aceleração positiva significa movimento acelerado, já discutimos isso. Não necessariamente. Aceleração negativa retardado? Não necessariamente. Você precisa comparar os sinais de aceleração e velocidade para afirmar se é acelerado ou retardado. Agora vem a pergunta. No gráfico anterior da velocidade, eu tinha o sinal, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês, ó. Aqui, né, gente? Aqui, ó, eu tenho o sinal da velocidade aqui, ó. Aqui é V, né? Aqui é V, ó. V negativo, V, ó. V positivo. Aí eu comparo V com A, eu concluo se é acelerado ou retardado. Agora, pessoal, uma coisinha. Como
que eu vou fazer para enxergar o sinal da velocidade se isto é um gráfico de espaço? Nós vamos ter que tentar detectar o sinal da velocidade indiretamente. Pergunta: dá para a gente descobrir o sinal da velocidade pelo comportamento do espaço? Resposta: sim. Como? Vamos lá. Vamos olhar esse gráfico aqui primeiro, o de concavidade para cima, aceleração positiva. Esqueça um pouco esse. Pessoal, nesse pedacinho aqui, ó, o que está acontecendo nesse trecho da parábola? Repare, o espaço está diminuindo. Ó, espaço diminui. O que você sabe? Espaço diminui, ele volta na pista. O que o V é? Negativo. Tá vendo? Negativo. Por isso que eu escrevi aqui, ó, à esquerda, nessa região aqui desse pedacinho da parábola, S decrescente e V negativo, retrógrado. Ah, então aqui no gráfico do espaço, para eu detectar o sinal da velocidade e aí, a partir disso, comparar com o da aceleração para classificar o movimento, eu olho para o comportamento do espaço, mas é lógico. Espaço decrescente, V negativo, retrógrado e V negativo com A positivo retardado, tá? Então esse trecho. E nesse outro trecho aqui, vamos lá no outro trecho ali, trocar a cor da tintinha aqui, ó. Pessoal, aqui, ó, não consegui trocar, pera um pouquinho só, queridos. Vai o verde mesmo, não tem problema não, né? O que está acontecendo com o espaço aqui, ó? O espaço agora está crescendo. E o que significa espaço crescente? Velocidade positiva. Então, pelo fato do espaço que decrescia passar a crescer, trocou o sinal da velocidade? Trocou. Ele passou de retrógrado a progressivo. Então, muito bem, passou a progressivo a partir desse tempinho aqui. Então, esse tempinho aqui é o divisor. Pessoal, é claro que nesse ponto aqui aconteceu alguma coisa, né? Nós vamos ver o que vai acontecer. Ele vinha retrógrado, passa a ser positivo. Passa a ser progressivo, perdão. Esse aqui é o chamado ponto de inversão de sentido. Nesse vértice da parábola, sabe o que vai acontecer, pessoal? Ele dá uma paradinha momentânea. Muito importante essa propriedade, viu, pessoal? Ó, raciocina. Se o espaço está diminuindo para depois crescer, ele volta e depois avança. Ou seja, ele parou para depois poder voltar. Então, no vértice da parábola é a parada dele, tá? Desse lado aqui, espaço crescente, V positivo progressivo e V positivo com A positivo dá acelerado. Claro, queridos? Tranquilo? Muito bem. E no outro gráfico? Mesma coisa. O que está acontecendo nesse trechinho aqui? Nesse trechinho aqui, o espaço está crescendo. O que acontece quando o espaço cresce? O V é positivo. Então o V é positivo, então é progressivo aqui sim. E V positivo com A negativo dá o quê? Retardado. Sinais opostos. Por que A negativo? Com cavidade para baixo. Nesse trechinho aqui, então ele avançava aqui, né? E agora ele volta, ó, espaço decrescente, tá vendo, queridos? Então a velocidade é negativa. Se V é negativo porque o espaço decresce, ele é retrógrado. E V negativo com A negativo, mesmos sinais, dá acelerado, tá? Mais uma vez, esse ponto aqui é um ponto de inversão de sentido, portanto a velocidade é zero. Então perceberam como é a análise no gráfico do espaço, queridos? Perceberam? Perceberam? A gente olha para o comportamento do espaço. Espaço decrescente, espaço crescente. V negativo, V positivo. Aí eu comparo com sinais de eu comparo os sinais de velocidade com aceleração e classifico em cada trecho. Aqui mesma coisa, ok? Muito bem, vamos avançar. Outra coisa importante. Aqui tem mais alguma coisinha que eu já havia dito, né? Mas aqui tem mais coisas, viu, gente? Eu posso falar aqui, quer ver, ó? Pessoal, faltam 10 minutinhos, viu? Já deu meia hora, faltam 10 minutinhos. Depois nós vamos conversar no plantão. Vou deixar esse slide aberto, nós vamos conversar sobre ele, tá bom? Tem mais exercícios pra gente fazer. Ó, eu escolhi o gráfico de concavidade para cima, tá? Lembra que que tem uma propriedade do gráfico do espaço? Ó, eu vou até mostrar para vocês aqui, vou avançar. Lembra aqui no gráfico do espaço? Lá atrás, no movimento uniforme, a gente viu a tangente era a velocidade. Lá no gráfico do espaço, né? Você tira a tangente, você acha a velocidade. Então aqui, desculpa, pessoal, aqui no gráfico de espaço, olha que curioso, a gente já tinha concluído isso, viu, pessoal? Ó, aqui a aceleração dele é positiva, não é? Com cavidade é para cima, né? Vou colocar o A positivo aqui. Nesse trechinho da parábola aqui,
espaço decresce, né? Sim. Então o V é o quê? O V é negativo. Olha que interessante, pessoal. O espaço está decrescendo, o V é negativo. V negativo com A positivo dá o quê? Dá retardado nesse aqui, não dá? Não dá retardado? Então ele está voltando, voltando, voltando e parando aqui no vértice, ó. Ó, ele parou. Tá vendo, gente? Ó, ó, no vértice, ó. Deu uma paradinha. Para depois o que? Avançar novamente. Porque aqui nesse trecho o espaço volta a crescer. Então a velocidade fica positiva. Aí V positivo com A positivo dá acelerado. Então olha que interessante, pessoal. A gente já tinha classificado, né? Esse aqui é retrógrado, porque o V é negativo, e retardado, porque V é negativo e A positivo. Sinais opostos, ó. Retrógrado e retardado. Então a velocidade diminui nesse trecho, claro, em módulo, né? E no outro trecho, em que o espaço volta a crescer, então o V passa a ser positivo, V positivo com A positivo dá acelerado, o V aumenta. Agora, olha quem pode mostrar isso para você também. Olha como a tangente a cada ponto, pessoal, aqui vai ficando mais suave e o θ vai diminuindo. Se o θ1 é maior que o θ2, então a tangente 1 é maior que a tangente 2. A tangente, pessoal, dá uma ideia de velocidade. O fato da reta tangente ficar cada vez mais suave significa que está diminuindo a velocidade. Inclusive, se você passar uma tangentezinha aqui ao vértice, o que ela vai ser, pessoal? Ela vai ser horizontal, ela não vai ter inclinação. Você está vendo? O θ aqui no vértice seria quanto? Seria zero. Curioso, pessoal. Tangente zero, velocidade zero. Então aqui mais inclinada, aqui menos inclinada, aqui não tem inclinação. Então a velocidade vem diminuindo. Conforme a tangente vai diminuindo, o V vai diminuindo. No gráfico de quem? De espaço. E aí depois volta a crescer a tangente, ó. Tá vendo? Então o V volta a crescer. Então, no vértice da parábola ocorre a chamada inversão de sentido, ó. Vértice é a inversão. E a velocidade é igual a zero. Tá bom, queridos? Então essa aqui é a grande propriedade do gráfico da velocidade, né? A tangente dá uma ideia do quão rápido ele está. Quanto mais suave, mais lento. Quanto mais íngreme, mais rápido. Bom, vamos lá. Eu quero mostrar um exercício agora nesses últimos minutos para a gente terminar. E depois nós vamos conversar mais no plantão. Ó, aqui está a propriedade. Aceleração tem uma só, a área da figura é ΔV, velocidade tangente da aceleração, a área da ΔS, e o espaço, a inclinação da tangente no ponto vai te dando uma ideia do quanto rápido ele está. Se for ficando cada vez mais suave, ele está parando. Se for ficando cada vez mais íngreme, ele está acelerando. Tá bom, queridos? Como acabamos de ver. Tem vários exercícios aqui, inclusive eu deixei alguns para vocês, mas eu queria fazer esse aqui, ó. Depois nós vamos conversar no plantão. Olha que interessante esse aqui, pessoal. Ó. Dado o gráfico da velocidade, né, em função do tempo, e ele quer o que de você? Primeiro ele quer o gráfico da aceleração. Ó, gráfico de velocidade. Duas propriedades que vocês têm no gráfico da velocidade, né? Duas. Quais são as duas? Primeiro, a tangente te dá a aceleração e a área te dá o ΔV, não vai te dar, desculpa, a área te dá o ΔS, né? ΔS. Onde isso? Gráfico da velocidade. É o que temos. Gente, reta crescente aqui, ó, você já vai esperar, ó. Olha esse ângulozinho agudo, pode esperar uma aceleração positiva aqui. E ângulo aqui obtuso, ó, esse aqui é o nosso agudo, esse aqui é o obtuso, pode esperar uma aceleração negativa aqui. E aí, como é que você calcula a aceleração? Pela tangente, né? Então a tangente desse ângulo aqui, ó, nesse triângulozinho retângulo, que bonitinho, pessoal, o ΔS aqui, ó, vai ser esse 15. Desculpa. E o ΔT aqui, ó, vai ser esse 3, tá vendo? Então a aceleração 1 aqui, vamos chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2, né? A aceleração aqui vai ser tangente do alfa, 15 por 3, 5, positivo, como esperávamos. Já a aceleração de 2, ó, é a tangente do beta, que é menos a tangente do θ. Então calcula a tangente do θ aqui dentro, quanto vai ser? Quanto que é o oposto aqui, grandão, ó, tudo aqui, ó. Aqui é 25, viu, gente? Esse grandão aqui, ó. E aqui é quanto? Aqui é 2. 25 cateto oposto aqui. Ó, no alfa, pessoal, o oposto é só esse pedaço, é 10 para 25, é 15, 15 por 3, 5. Tá aqui. O A2 tá aqui, ó. Tangente do beta é menos a tangente de θ. Calcula do θ, cateto oposto, que é o 25 por 2, dá menos 12,5.
Então, o que acontece? Aceleração constante igual a 5 até 3, depois dá um salto, vem para menos 12,5. Vamos ver o gráfico, como é que ficou? Olha ele aqui, ó. Esse gráfico aqui é do item A, viu, querido? Esse gráfico aqui é do item A, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui ainda é do item A. Tá bom? Ó, 5 constante, depois fica menos 2,5. Volta lá. 5 constante, depois menos 2,5, beleza? No item B, pessoal, ele pede aceleração média entre 0 e 5. Gente, aí é aceleração média, tá? Aí é só aplicar o ΔV, ΔT grandão, ó. Entre 0 e 5, vai lá no gráfico, ó. No tempo igual a 0, a velocidade é 10. No tempo igual a 5, ela é 0. É só fazer ΔV, ΔT. Esse item aqui é tranquilo. Tá? Uma coisa é você calcular acelerações em cada trecho, tá? 1 é positiva, 2 é negativa, como fizemos. Outra coisa é você calcular a aceleração média de 0 a 5. Média de 0 a 5. No 0 a velocidade era 10. Olha aqui. No 5 a velocidade foi para quanto? Foi para 0. Então é só fazer a final menos inicial, ó lá, sobre t menos t0. Aqui não aplica tangente em nada, porque é a média, viu, gente? Entre dois instantes, então uma reta inclinada crescente e depois decrescente, né? Aí você não vai fazer por tangente, você faz por ΔV, ΔT. C, ele quer a velocidade média. Como é que você acha a média? ΔS, ΔT. E como no gráfico da velocidade o ΔS sai pela área, olha só, gente, ó, a área, o ΔS total aqui, para você dividir pelo tempo, vai só bastar você somar as duas áreas. A área desse trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, tá aqui, ó. 25 mais 10 vezes 3 sobre 2, a 52,5 esta área. E a área 2 é o triangulinho, base 2 vezes a altura 25 vai dar, sobre 2 vai dar 25. Soma os dois aqui em cima para achar a média, né, gente? Né? Depois que você calculou cadê a canetinha aqui? Depois que você calculou os dois aqui, ó, junta os dois aqui, vai calcular agora, né? Ó, junta os dois aqui, os dois ΔS, tá? Ele andou 52,5, depois mais 25, então ele andou 77,5 em 5 segundos, dá 15,5 metros por segundo. Queridos, olha que interessante agora para encerrar, eu vou mostrar para vocês os três gráficos. O gráfico da velocidade que ele deu, o da aceleração e eu vou mostrar o gráfico do espaço, queridos. Olha que interessante, ó. Aqui, tá vendo? O que é isso? Depois podemos conversar um pouquinho sobre isso no... Opa, que eu avancei. Depois podemos conversar um pouquinho sobre isso no plantão. Peraí, deixa eu chamar a tinta aqui, desculpa. Olha só, queridos. Ele começou, ó, tudo começou com esse gráfico aqui, né? Então aqui a gente sabia que a aceleração ia ser constante positiva, porque é um move, isso aqui é um move, né, gente? Ó, isso aqui é um move. Como você sabe que é um move? Velocidade é uma função do tempo do primeiro grau. É assim que eu sei que é um move, é um VVatt, né? Ó, reta, ó, é o VVatt. Se o gráfico da velocidade é uma reta, é porque é um VVatt. Então aqui o A é negativo constante, aqui é o A positivo constante, aqui é o A negativo. Já calculamos quanto deu, lembra? Tangente, aqui deu 5, aqui deu menos 12,5. Olha lá, pessoal, 5 e menos 12,5. Tranquilo. Como que a gente passa para o gráfico do espaço? Olha que interessante, gente. De 0 a 3 segundos, a aceleração não foi positiva? Foi. De 3 a 5 segundos, porque a inclinação mudou, a aceleração não passou a ser negativa? Passou. Então, de 0 a 3, a concavidade vai ser para cima, de 3 a 5 vai ser para baixo. Agora tem um detalhe. Por que eu fiz meia para cima só e a partir daqui meia para baixo? Pelo seguinte, vocês notaram que olha para o gráfico da velocidade, durante a inclinação da velocidade mudou, era uma reta crescente, aceleração positiva, depois ficou uma reta decrescente, aceleração negativa. Tá, a aceleração trocou de sinal, mas a velocidade não trocou de sinal, pessoal. A velocidade não trocou de sinal. Qual é o sinal da velocidade aqui? Positivo. E aqui? Continua positivo. Em nenhum momento o V passou aqui para baixo. Aceleração sim, no gráfico da velocidade, ó. Reta crescente A positivo, reta decrescente A negativo, por causa do ângulo, né, que a gente acabou de conversar. Agudo e obtuso. Tá, agora a velocidade foi sempre positiva, pessoal. Portanto, o movimento é progressivo o tempo todo.
Então o espaço não pode diminuir, o espaço só tem que crescer. Só que ele cresce primeiro com uma aceleração positiva. Então ele cresceu, ó. Ele cresceu quanto? De 0 a 3 segundos, se você voltar aqui, olha aqui, pessoal, de 0 a 3 segundos é esta área 1 aqui que nós achamos. Quanto deu? 52,5. Então, e a outra área, quanto deu? A outra área deu 25, 52,5 e 25, tá vendo? 52,5 e 25. Vamos chamar a canetinha aqui. Ó, essa área aqui, pessoal, deu 52,5 metros. E essa áreazinha aqui, 25 metros. E as duas aconteceram com velocidade positiva. Então, o espaço só pode crescer. Só que como que eu vou fazer o espaço só crescer? Ó, só crescer, porque a velocidade foi só positiva. Com aceleração positiva, depois com aceleração negativa, eu faço crescer com meia parábola. Olha lá, com A positivo. E depois eu faço continuar crescendo com meia parábola com A negativo. Então, olha que interessante, pessoal. Esse aqui, ó, foi os 52,5 que ele cresceu de 0 a 10 segundos, 0 a 3 segundos de espaço. E isso aqui, ó, foi mais 25 metros que ele continuou crescendo. Somando tudo dá o 77,5. Tá vendo? Então, olha que interessante. Aceleração positiva, gráfico de parábola de espaço com cavidade para cima, avançando na pista. Olha lá, avançou 52,5. Com cavidade para baixo, parábola para baixo, aceleração negativa. Só que eu tenho que fazer ele continuar avançando. Então, continuei fazendo com que ele avançasse, porque o movimento é progressivo o tempo todo. Só que agora com uma concavidade para baixo. Então, avançou com concavidade para cima e avançou com concavidade para baixo. Eu sei que ele teve que trocar a concavidade por causa da aceleração, mas ele sempre teve que avançar no espaço por causa do fato de ser progressivo. Os V's são positivos, tá bom, queridos? Bom, pessoal, com isso eu vou parar por aqui, que já deu 43 minutos, tá bom? E a gente conversa no plantão, tá bom, queridos? Anotem as suas dúvidas. A gente conversa no plantão e resolve isso. E dá para a semana que vem começar um assunto novo. Se bem que aqui, essa construção de gráficos aqui, que eu acabei de mostrar, ó, né? Tem coisa nova aqui, tá bom? Grande abraço para vocês e até muito breve. Saudades.